Bom dia a todas, bom dia a todos, boa tarde a todas, boa tarde a todos, boa noite a todas, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a esse nosso reencontro semanal para mais uma aula de filosofia. Hoje falaremos de um assunto que vocês já estão vendo aí na tela. Vou começar por aí, falando do tema que nós vamos trabalhar antes de fazer a nossa preparação. Então, hoje nós vamos falar sobre os fundamentos da argumentação. Você gosta de argumentar com alguém? Já experimentou fazer argumentos convincentes? Já foi convencido por algum argumento ou já foi convencida por algum argumento de alguém? Pois bem, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os fundamentos da argumentação. Mas, para que a gente possa se preparar para tudo isso que vamos dialogar durante os próximos minutos, vamos lá. Vamos àquilo que importa para o começo da nossa aula. Sim, aquele momento em que nós já nos cumprimentamos, já falamos da nossa boa tarde, do nosso bom dia ou da nossa boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo. E agora vamos pegar aquele material básico, mas tão importante para o diálogo que nós vamos estabelecer nos próximos minutos, que é aquele momento em que você pega seu caderno, sua caneta, sua borracha, seu lápis, enfim, seja o que for que você vai utilizar para acompanhar essa aula até o fim. Então, já está com o caderno na mão, eu tenho certeza disso. Posso até perceber que você já está com a caneta na mão. Então, escreve aí a data de hoje. Faz esse registro importantíssimo para o desenvolvimento dos seus estudos. Registre a data de hoje, porque ela é histórica. Você está acompanhando a aula semana após semana. E é o seu caderno que vai estar demonstrando isso. Então, coloque a data de hoje, coloque logo o nome da disciplina logo aí embaixo. Isso mesmo, filosofia. E, por fim, coloque logo abaixo o nome do professor, que está aqui logo embaixo. Tá bom assim? Então, já preparados, já preparadas com todo o material, vamos agora para a próxima etapa, aquela que a gente escolhe o local. Eu tenho certeza que se você não é marinheiro de primeira viagem, ou seja, se não é a sua primeira aula, a primeira aula que você está assistindo aqui conosco, você já está acostumado, já sabe qual é o lugar em que você vai estar utilizando para acompanhar essa aula até o fim. Então, minha primeira sugestão é sempre aquela. Traga água para perto de você. Eu já tenho a minha. Coloque água numa caneca, como eu sugiro aí, num copo, numa garrafa, não importa. Você precisa estar com a água perto de você, que ela vai te ajudar a acompanhar a aula até o fim. E o local, se você está chegando agora e ainda não pensou nele, eu sugiro aqui algumas opções. Pode ser um sofá, pode ser na cozinha, sentado à mesa da cozinha, pode ser numa cadeirinha, numa mesinha separada em algum lugar em que você possa ficar concentrado e concentrada. Mas tem um local que eu faço uma sugestão proibitiva. Claro que você pode fazer o que você quiser. Você tem livre escolha. Mas eu sugiro que você não assista a esta aula deitado à cama. Porque a cama vai acabar fazendo você ficar tão confortável que é capaz de você adormecer e nós não queremos que vocês adormeçam. Afinal de contas, temos muito o que conversar no dia de hoje e nós precisamos que vocês fiquem atentos e atentas. Tá bom assim? Então vamos lá para a próxima etapa da nossa preparação, que é aquele momento em que eu falo para você que está aí sentado, que está aí sentada, já se preparando para acompanhar o conteúdo, para acompanhar tudo aquilo que a gente vai dialogar na data de hoje. Entretanto, você ainda não se inscreveu no nosso canal. Sim, esta aula é transmitida também pelo YouTube. Então, inscreva-se no nosso canal, porque esse canal foi feito para vocês, por vocês, para que vocês possam acompanhar as aulas semana a semana, sem perder um dia de aula que seja. Agora, esse é o momento também que eu agradeço a vocês. Agradeço a vocês que já estão inscritos no canal. Meu muito obrigado por me receberem na sua casa. E eu também tenho muita satisfação em recebê-los na minha casa para que a gente possa estabelecer esse contato virtual. Agora, já está inscrito no canal? Então, está vendo esses sinos que eu costumo chamar de campainha? Sim, é a campainha.
quando o YouTube pega e lhe avisa que eu estou chegando na sua casa com mais uma aula de filosofia. Então, além de clicar no inscrever-se no canal, também ative as notificações, clique no sino, clique na campainha para que você possa ser avisado e avisada sempre que eu estiver levando uma aula nova para a sua casa. E ao final desta aula, se você gostou, se você aprendeu coisas novas, clique em gostei e o professor que aqui vos fala vai ficar muito feliz em receber o seu gostei. Tá bom assim? E por último, não menos importante, é quando eu peço a vocês para serem caridosos, para serem fraternos e solidários com seus colegas de turma, com seus colegas de outras turmas, com seus conhecidos de outros colégios, com seus vizinhos. Sim, para os seus colegas de turma, sabem aqueles que ainda não estão acompanhando a aula, que estão ainda meio perdidos, ou porque não têm ainda acesso a uma internet que possa assistir a aula diretamente pelos canais que estão à disposição de vocês? Compartilhe esta aula com ele, compartilhe essa aula com ela pelo WhatsApp, você pode compartilhar, estimule o seu colega a assistir às aulas. Afinal de contas, 2 bimestres já se foram, já estamos entrando no 3º bimestre. Então, precisamos desses colegas todos juntos, todos nós juntos aqui, acompanhando aula a aula, para que possamos chegar ao final do ano letivo com louvor e com mérito. Tá bom sim? Agora, se tem alguém que é de outra escola, de outra turma, ou um vizinho, mesmo adulto, não importa, que se interesse pelos temas que a gente discute aqui, que a gente dialoga aqui, beleza, sem problema algum. Compartilhe com ele esta aula também, que ele será muito bem-vindo e ela será muito bem-vinda. Tá bom? Estamos todos de acordo, então? Vamos partir, então, para os nossos momentos de tanta satisfação que eu trago, que é quando eu falo para vocês aquilo que eu vim fazer. Sim, é quando eu apresento os meus argumentos. E aqui, por um acaso, não tão acaso assim, a aula de hoje é sobre os fundamentos da argumentação. Então, nós estamos aqui diante de uma imagem em que tem um homem todo bem elegante, tem a figura humana aqui bem elegante, dialogando e apresentando argumentos para uma plateia. Você já experimentou isso? Já falou com alguém por uma plateia? Já teve essa experiência? Se teve, tenho certeza que no primeiro dia sua perna tremeu, sentiu aquele friozinho na barriga. Mas calma, não é disso que a gente vai falar aqui. Aqui a gente vai falar de como a gente organiza nossos pensamentos. Afinal de contas, desde as últimas aulas, a gente vem falando sobre isso. Falamos sobre lógica na última aula. E hoje nós vamos dar prosseguimento, não falando da lógica propriamente dita, mas sim das suas consequências, daquilo que faz você pensar logicamente, como que você pensa logicamente, tá bom? Então vamos lá. Até o momento, vimos que as falácias recorrem a raciocínios enganosos. Na última aula nós falamos sobre isso. Agora vamos examinar as regras da argumentação rigorosa e identificar quando o raciocínio é correto e em que circunstâncias não é válido. Aqui é um ponto importante. Às vezes a gente raciocina errado, é verdade, porque nós não temos elementos suficientes para organizarmos nosso pensamento de forma criteriosa. E acabamos raciocinando errado, e um raciocínio errado, vocês já podem imaginar. Boa coisa não vai surgir daí, não é? Então, hoje nós vamos poder entender um pouquinho como é que nosso raciocínio é construído. Vamos lá para a próxima tela. A lógica estuda métodos e princípios da argumentação. Estabelece regras da forma correta das operações do pensamento e identifica argumentações não válidas. Sim, é através da lógica que nós podemos fazer as comparações. E essas comparações podem nos dar o caminho de onde que está a validade daquilo que nós estamos falando. Ou até mesmo nos aproximar da verdade daquilo que a gente busca. Até aqui tudo bem? Lembre-se, vocês podem ficar à vontade para fazerem perguntas, comentários, apresentarem a forma como vocês preferirem aquilo que a gente está discutindo aqui. Desde que vocês falem. É importante falarem, colocar para fora, para que a gente possa dialogar, tá bom? Então, use os canais que estiverem à disposição de vocês. Pode ser o Google Sala de Aula, pode ser o Google Chat, pode ser aqui pelo YouTube, nos comentários do YouTube, ou até mesmo por e-mail. Quem que preferir mandar por e-mail alguma pergunta, pode mandar que a gente recebe e responde assim que receber, tá? Então, termo e proposição.
Vamos agora identificar como é que esses argumentos são construídos. Então, vamos saber o que vem a ser o termo e a proposição que constituem a construção do nosso pensamento. Então, está aqui, ó, várias formas de pensamento que a gente costuma colocar aí nas nossas figurinhas, né? Então, cada um pensa de uma maneira diferente, mas todos utilizam termos e proposições na organização dos seus pensamentos. Então, vamos ver o que é termo e proposição. O termo é um conceito, uma palavra ou expressão. Por exemplo, homem é um termo, animal racional é um termo. Tudo isso são palavras, são expressões que expressam um conceito. Através de eu falar assim, homem, você já identifica. Um animal racional, você já identifica. Um cachorro, você identifica. Uma árvore, você identifica. Só em falar, porque tem um conceito. E esse conceito dá o seu nome de termo, dentro da construção do nosso pensamento. Agora, o que viria a ser a proposição? A proposição é o juízo, isto é, uma frase em que se afirma ou se nega uma coisa de outra. É quando você vai fazer a comparação e chegar a uma conclusão. Você julgou e agora você tem o resultado desse julgamento. Mas você só vai fazer isso se você tiver o termo antes, entende? Então vamos ver um exemplo? Aqui está. Todo cão é mamífero. Vocês concordam com isso? Todo cão é mamífero? Sim, todo cão é mamífero. Então aqui tem já um termo apresentado e uma proposição apresentada. Estão todos aqui reunidos nessa frase. Então, todo cão, aqui todo ser, é mamífero, que é o M, representando o M de mamífero. Todo ser é mamífero, se todo cão é mamífero, é uma proposição em que o termo mamífero afirma-se do termo cão. Dois termos, cão e mamífero, e a proposição é o juízo que você fez. Você relacionou o cachorro, ou os cães, de forma geral, com os mamíferos. Existem vários outros animais que são mamíferos, inclusive nós, animais racionais. Então, quando você pega o cão e relaciona ao mamífero, e você chega à conclusão que todo cão é mamífero, isso é uma proposição. Você organizou seu pensamento através de dois termos e relacionou com todos os outros. Você precisa conhecer todos os cães para saber que eles são mamíferos? Claro que não. Se ele nasceu cão, ele vai ser mamífero. E essa é a sua conclusão. Até aqui tudo bem? Entendeu o termo? Entendeu a proposição? Montou seu quebra-cabeça? Ótimo. Então vamos lá. A argumentação é o raciocínio. Lembra? Voltando aqui, ó. Proposição: todo cão é mamífero. Usou dois termos, mamífero e cão. Agora você vai argumentar, você já tem uma proposição. Então, a argumentação é o raciocínio. É um encadeamento de proposições. Você vai pegar as proposições e vai reunir, até formar uma grande frase, um texto, um parágrafo ou um diálogo. Você vai pegando as proposições que você organiza, o que os outros organizam, e vai juntando uma a outra até formar um pensamento. Então, o seu raciocínio é esse encadeamento de proposições que nos leva a uma conclusão, a um processo que nós chamamos de inferência. Então, por exemplo, não estou trazendo aqui na tela para vocês verem. Se eu dissesse aqui, todo cão é mamífero, mas nem todo cão é macho. Não é verdade? É verdade. Mas nem todo cão macho pode procriar. Não é verdade? É verdade. Porque nem todo cachorrinho vai fazer cachorrinho. Ele pode não ter condições de fazer cachorrinho, ou ele pode ficar dentro de uma casa que não tenha contato com nenhuma fêmea, então ele não vai fazer cachorrinho nunca. Então, aqui eu já estou construindo um argumento, porque eu estou reunindo várias proposições. Ficou claro isso para vocês? Tentem aí, coloquem no caderno de vocês várias proposições e vão construindo o argumento. É assim que a gente começa uma redação. Claro que a aula aqui não é uma redação. Aqui eu estou só sugerindo para vocês fazerem essa experiência. Até aqui tudo bem? Então vamos lá. Perguntas, podem colocar aí. E aqui eu coloco uma imagem de fundo, um casal aqui, uma figura de dois jovens, um menino e uma menina, investigando umas pegadas que estão aqui no chão.
É o papel nosso. A gente vai observando e vai coletando informações e vai organizando as proposições até chegar a uma conclusão. E esse processo todo nós chamamos de inferência. Nós estamos inferindo, coletando informações. Até aqui, tenho certeza que vocês já estão acompanhando. Mas se alguém não estiver acompanhando, calma, vocês vão poder, depois que a gente concluir a aula, voltar um pouquinho atrás, rever essa aula novamente com calma, sem problema nenhum. E eu lembrando sempre, essas aulas usam como suporte o livro Filosofando, o qual vocês receberam na escola. Caso alguém tenha perdido o livro, ou tenha deixado em algum lugar, não está com acesso ao livro, ao final da aula eu vou disponibilizar as páginas que nós estamos utilizando. Então, a minha proposição é que vocês leiam as páginas do livro que estão aí recebendo no formulário de atividade. Por quê? A aula que eu estou apresentando para vocês está lá nessas páginas. Então, quanto mais vocês se dedicarem à leitura das páginas que eu sugiro, melhor vocês vão ficar na hora de responder as tarefas que eu vou propor. Tá bom assim? Então, acompanhe a aula com o livro ou, ao final, leia as páginas que eu estou entregando a vocês. Então, vamos lá. Nossa primeira palavra-chave não poderia ser outra. Argumentação. Anote aí a nossa primeira palavra-chave. Anotou? Excelente. Aristóteles, lembram do Aristóteles, nosso filósofo grego? Pois bem, o Aristóteles deu especial atenção ao silogismo, que é um tipo de argumentação formado por 3 proposições. O Aristóteles, vamos dizer assim, ele criou um conceito que ele chamou de silogismo. Ele pegou um conceito, na verdade, ele não criou, ele pegou um conceito que é chamado de silogismo, e esse silogismo, para organizar o pensamento, ele utiliza 3 proposições. Sempre que você ouvir falando uma pessoa em que ela usa 3 proposições, nessa forma que eu vou apresentar para vocês, isso é um silogismo. Então, tem 3 proposições, é um silogismo. Quais seriam as proposições? A primeira, uma afirmação geral, a qual chamamos premissa maior. Uma afirmação geral. Por exemplo, todo cão é mamífero. Até aqui tudo bem? Eu afirmei. Eu peguei todos os cães, é geral. Então, essa é uma premissa maior. Eu incluí todos os cães do planeta dentro dessa frase, dessa proposição. É uma afirmação. Segunda proposição, segundo Aristóteles, que vai convergir para a ideia do silogismo. Segunda proposição, uma afirmação específica, a qual chamamos premissa menor. Qual seria a afirmação específica? Se todo cão é mamífero, o cachorro, cujo nome é Betinho, é mamífero. Concorda com isso? Sim, eu já trouxe específico. Eu peguei o Betinho, o cachorro Betinho, que está no meio de todos os outros cachorros, e agora é o Betinho. Ele é mamífero, porque ele é o quê? Um cão. Beleza? Ótimo. Então, aí é a proposição segunda. E aí nós vamos para a conclusão. Uma conclusão ou consequente que é deduzida das 2 premissas. Qual é a conclusão que nós podemos tirar? Que todo cachorro é mamífero. Ou todo cão é mamífero? Ou todo mamífero é um cão? Não. Todo mamífero é um cão? Não. Todo cachorro é mamífero. Então, nós podemos voltar para a primeira, que é a afirmação geral, que vai ser a nossa conclusão. Entendem? Então, todas as vezes que nós fizemos silogismo, tem que ter essas 3. Por exemplo, vou pegar um outro exemplo aqui para vocês. Então, aqui está, antes de eu falar do exemplo, aqui está para que vocês possam registrar. Se quiserem dar uma pausazinha aí e anotar no caderno de vocês a forma do silogismo. Premissa maior, todo M é P, então aqui é só 2 letras para significar que existem 2 elementos, 2 termos, né? O termo M e o termo P, a premissa menor, que é o termo S e o termo M, e a conclusão, que é o termo S, é o termo P. Essa se relaciona com essa, porque essa é a mesma que essa. Entende? Então, vamos lá. Vamos a um exemplo que eu deixei aqui para vocês. Todos os roedores são mortais.
Todos os roedores são mortais, beleza. Todos os camundongos são roedores. Não é verdade? Mas existem outros roedores? Existem. Existe, por exemplo, o castor é um roedor, não é? Coelho é um roedor. Então, existem outros roedores. Eu tirei de todos os roedores os camundongos. Os camundongos são roedores. Ótimo. Logo, todos os camundongos são mortais. Então, vejam só. Aqui, todo M é P. Quem seria o M? Todo M, ou seja, todo roedor, é P, é mortal. Então, todo roedor, todo M, é P. Todo roedor é mortal. Premissa menor. S é M. Camundongo, ou seja, é o específico, ele não estava aqui, eu trouxe ele para dentro da minha proposição. É um novo termo, ele não estava antes, na primeira proposição. Então, eu trouxe um novo termo, camundongo. Camundongo são roedores. Camundongos são roedores. Então, o S é M. Aqui, ó, todo M é P. O S é M. Então, o camundongo é roedor. E a gente chega no final, que é a nossa conclusão. Conclusão, S é P. Quem é o S aqui? O S é o nosso específico, camundongo. Então, todos os camundongos são P's. Então, aqui, na primeira, mortais. Até aqui, tudo bem? Ótimo, beleza, adorei. Trouxe até aqui um desenho, não sei se já viram esse desenho, que é o Pink e o Cérebro. São dois camundongos. Todos eles são mortais, por mais que no desenho eles não morram nunca. Mas desenho é para isso mesmo, é para nos divertir, para nos alegrar, para fazer a gente questionar um pouco sobre aquela realidade ali ficcional. Então, mas o Pink e o Cérebro, que não assistiu, assistem, vocês vão gostar. Então, tá aqui. Este é o silogismo perfeito, porque demonstra a ligação necessária entre indivíduos, espécies e gênero. Quem é um indivíduo? Indivíduos são quem? Os roedores. Esses são roedores. Qual é a espécie? A espécie de roedor são os camundongos. E qual é o gênero? O gênero aqui que está se utilizando é a mortalidade. Até aqui, tudo bem? Beleza. É o que visa a ciência. Então, essa ideia de silogismo perfeito é o que visa a ciência. Ele faz uma proposição, faz outra proposição e chega a uma conclusão. Uma premissa maior, uma premissa média ou menor e uma conclusão. Entenderam? Dúvidas? Coloquem aí nos canais de comunicação que nós temos. Vamos em frente. Lembrando, hein? Sempre anotando suas dúvidas, colocando no caderno e registrando as palavras-chave em ordem. Então, nossa segunda palavra-chave aqui é verdade. Anote a nossa segunda palavra-chave, verdade. Podemos prosseguir? Já anotaram? Então, vamos lá. Verdade e validade. Temos vários ícones aqui mostrando pontos de interrogação e um ponto de interrogação, vários pontos de exclamação e um ponto de interrogação no centro. Vamos ver. Verdade e validade é a mesma coisa? O que uma coisa tem a ver com outra? Vamos entender isso? Vem comigo. Já sabemos que argumento é a passagem de uma ou mais premissas a uma conclusão. Lembrando, não sei se vocês perceberam, já chegaram a alguma conclusão. Premissas é aquela informação que vem antes, é a primeira, antes de todas as outras. Então, a premissa maior é a informação maior de todas as outras proposições dos argumentos que eu estou construindo. Tá? Então, sempre uso isso como referência. Eu tenho uma premissa, eu tenho uma prévia, algo que veio antes de eu organizar meu pensamento. É de onde que eu vou tirar as informações iniciais para eu dar prosseguimento às minhas ideias, ao meu pensamento, ao meu diálogo, ao meu debate, ou o meu texto. Entende? É como se fosse a introdução de todo aquilo que você vai falar e vai apresentar. Então, já sabemos que argumento é a passagem de uma ou mais premissas a uma conclusão. Aí eu vou até chegar na minha conclusão. Vou desenvolvendo até chegar à minha conclusão. Sabemos também que é preciso que a conclusão derive das premissas. Não dá para você falar assim. Todo pé de limão dá... Todo limoeiro dá limão. Peguei uma laranja no limoeiro. Espera aí.
Se todo limoeiro dá limão, como é que eu peguei uma laranja no limoeiro? Percebe? Então, a minha conclusão tem que derivar da premissa. Eu posso até falar, botar laranja no meio ali. Então, todo limoeiro dá limão. Fui num sítio, tinha limoeiros e laranjeiras. Peguei uma laranja no meio das árvores. Aí tudo bem. Eu mexi, peguei outras premissas, enfiei no meio do limoeiro e aí foi. Aí deu sentido. Ficou bem organizado o pensamento e o argumento. Compreendem? Tudo depende da forma que você vai estar construindo os seus argumentos e organizando suas proposições. Pois bem, quando a conclusão é uma consequência necessária das premissas, dizemos que o argumento é válido. Na primeira referência que eu fiz, em que eu peguei uma laranja do limoeiro, não pode ser válido. Entende? Não tem validade. Por quê? Porque quando a conclusão não é uma consequência necessária das premissas, dizemos que o argumento é inválido. Aqui é importante, validade e invalidade não está associado à verdade. Tá? Você pode ter um erro lógico, você pode ter se confundido, você pode ter pego uma laranja da Pérsia e pensado que era alemão. Quem já viu laranja da Pérsia? Né? Tem laranjas que são verdinhas, parece, você pode uma laranja da terra, por exemplo. Confundir que é limão. Tudo bem, isso pode acontecer. Então, você não está faltando com a verdade, você está apenas tendo um erro lógico de argumentação. E aí vai causar certos ruídos mentais, ruídos no seu pensamento, ruídos na sua argumentação. Até aqui tudo bem? Então, para ser válida a sua argumentação, as suas premissas precisam estar relacionadas umas com as outras. Caso contrário, vai ficar inválido. Beleza? Então, vamos a um exemplo. Todos os bradolaques são bricolaques. Pernalonga é um bradolaque. Logo, Pernalonga é um bricolaque. Você sabe o que é um bradolaque? Você sabe o que é um bricolaque? Não sabe? Não é possível. E Pernalonga, você sabe? Ah, Pernalonga, você já viu o desenho do Pernalonga. Beleza, mas você não sabe o que é bradolaque nem bricolaque. Tudo bem, eu te respeito. Mas este argumento é válido? Sim, é válido. Por quê? Porque eu disse que os bradolaques são bricolaques. E eu afirmei que o Pernalonga é um bradolaque. Olha o M e o P aqui, o M e o P. Então, se o Pernalonga é um bradolaque, logo a minha conclusão vai ser o quê? Que o S é MP. Pernalonga é um bricolaque. Eu afirmei antes. Então, as minhas premissas são válidas. Eu não preciso saber quem é o que é bradolaque ou bricolaque. Então, isto quer dizer que, mesmo não sabendo o que significa bradolaques ou bricolaques, sabemos com certeza, nós podemos afirmar, ter convicção que, se as duas premissas forem verdadeiras, a conclusão também será verdadeira. Entendem? Então, eu fiz a afirmação. É válido. É válido, o argumento é válido. Agora, se existe bradolaque, se não existe bricolaque, não importa. Se você confirmar que eles existem, todo o resto vai continuar existindo. A verdade vai existir. Você pode estar mentindo, só que naquele momento a mentira vai ser a verdade, dentro desse raciocínio, porque ele é válido. Ou seja, sua mentira vai ser válida, ela vai ter validade, mesmo que você esteja enganando alguém. E se você estiver enganando alguém, lembram lá da aula anterior? Você vai estar usando de falácias. Você vai ter a intenção de enganar alguém, aí você vai entrar num outro processo. Tá bom assim? Então vamos lá? Prosseguindo? Então me sigam. Tipos de argumentação. Esse é um ponto importante. A gente entender que tipo de argumentação que a gente mais se adapta. Como é que eu organizo as minhas proposições e quando eu vou para o debate, para o diálogo, para a conversação, para escrever um texto, como é que eu organizo a minha cabeça? Como é que os meus pensamentos são construídos? É tudo a partir dos tipos de argumentação. Então, eu trouxe aqui, eu adoro os quadrinhos da Mafalda, de vez em quando eu trago eles para vocês. Então, está aqui a Mafalda conversando com uma coleguinha. Aí a coleguinha diz assim: tudo bem trabalhar para ganhar a vida, claro. Aí depois ela vira:
Mas por que é preciso desperdiçar a vida que a gente ganha trabalhando para ganhar a vida? Olha que louco, né? É uma dúvida, uma criança, como outra qualquer, faria essa pergunta também. Se a gente trabalha para ganhar a vida, por que a gente vai desperdiçar a vida trabalhando para ganhar aquilo que a gente já ganhou? Não tem lógica, não é verdade? Só que isto faz parte do processo de construção do pensamento de qualquer um de nós. A gente vai ou por dedução, ou por indução, ou por analogia, que são esses tipos de argumento. Hoje nós vamos estar falando da dedução e da indução. Na próxima aula, na semana que vem, nós vamos estar falando sobre a analogia e vamos dar prosseguimento. Mas vamos começar falando da analogia, que é o ponto que nós vamos deixar de falar hoje, por estar sublinhado aqui. Então, fiquem calmos, que hoje nós vamos falar só sobre dedução e indução. Então, se eu chegar no final da aula e falar assim, professor, está faltando analogia. A analogia vai ficar para a próxima semana, tá bom? Então, vamos lá. O que é dedução? Dedução é um raciocínio. Opa, se é raciocínio, vai ter argumento. Se vai ter argumento, vai ter proposição. Se tem proposição, tem premissa. Se tem premissa, pode ser válida ou inválida. Aí só depende de você. Então, a dedução é um raciocínio que parte de pelo menos uma proposição geral. Opa, proposição geral, já sei qual é. Todo cão é mortal. Todos os bradulaques são bricolaques. Ótimo. Então, proposição geral, estou entendendo. Dedução parte de pelo menos uma proposição geral. E cuja conclusão pode ser uma proposição geral ou particular, ou singular, como a gente pode chamar também. Então, ótimo. Então, eu já sei que a dedução ela parte da premissa maior e ela pode ser concluída como se fosse a premissa maior. Ela vai para a proposição geral também. Então, vamos voltar aqui para a gente ver. Por mais que eu vá ter um exemplo ali, eu quero que vocês vejam aqui nossos bradulaques. Todos os bradulaques são bricolaques, premissa maior. Pernalonga é um bradulaque. Logo, Pernalonga é um bricolaque. Eu voltei lá. Só que esta aqui, eu não estou botando todos os Pernalongas. Eu estou particularizando. Então, pode ser tanto uma proposição geral ou uma proposição particular. Entendem? Então, este exemplo também é um exemplo dedutivo. Eu deduzi a partir da leitura da premissa maior, daquela primeira premissa, daquela primeira proposição, que ali o Pernalonga também era um bricolaque. Até aí? Vamos a um outro exemplo? Um exemplo diferente desse? Está aqui. Todo brasileiro é sul-americano. Você é brasileiro? Você é brasileira? Pois bem, se você é brasileiro, é brasileira, você é sul-americano ou sul-americana. Todo paulista é brasileiro. Bem, você é paulista? É carioca? É mineiro? É cuiabaense? É matogrossense? Não importa. Vai ser brasileiro do mesmo jeito. Mas aqui, nosso exemplo, todo paulista é brasileiro. Ótimo. Todo paulista é sul-americano. Sim, por quê? Se todo brasileiro é sul-americano e todo paulista é brasileiro, brasileiro, brasileiro. Todo paulista também é sul-americano, é uma conclusão. Todo brasileiro é sul-americano. Sim, está lá. Todo brasileiro é sul-americano. Algum brasileiro é índio. Algum brasileiro é índio, é verdade. Algum índio é sul-americano. Sim. Então, perceba, eu pego as premissas maiores e vou particularizando elas ou tornando elas gerais. Isso é uma dedução. Eu vou lendo e vou deduzindo. Eu vou lendo e vou deduzindo. Vou lendo e deduzindo até chegar à minha conclusão. Vou passando premissa por premissa até chegar à minha conclusão. Eu não posso falar que todo paulista é índio. Não posso. Mas algum paulista pode ser índio? Sim. São coisas que eu só vou conseguir construir se eu tiver dentro da premissa a informação que todo brasileiro é sul-americano. Eu vou dentro dos brasileiros os tipos de brasileiros que existem. Existe brasileiro paulista, mineiro, carioca, índio. Compreendem? Então, mas só pode ser brasileiro, não pode ser cubano, não pode ser chinês, não pode ser norte-americano. Tudo depende da minha premissa maior, aquela que está lá em cima, aquela que falei primeiro. Tá bom? Então, vamos lá. Indução. O que seria indução? Enquanto na dedução as premissas constituem razão suficiente
para se derivar à conclusão. Na indução, ao contrário, chega-se à conclusão com base em evidências parciais. Ou seja, eu não vou lá em cima, eu vou em pedacinho, pedacinho. Cada uma tem uma informação, mas não contém informação geral. Na dedução, a primeira tem informação geral, e dali eu vou tirando as minhas deduções. Na indução, a primeira não vai ser geral, a segunda não vai ser geral, mas o conjunto delas é que vai me levar a uma conclusão. Vamos ver um exemplo? Mas antes do exemplo, palavra-chave, anota aí, validade. Muito bem. Anotou a palavra-chave? Excelente. Validade. Então, vamos lá. Então, vamos ao exemplo. Ao fazer uma pesquisa de intenção de voto, e esse ano é ano de eleição, o Instituto consulta amostras significativas de diversos segmentos sociais, conforme metodologia científica. Até aí, tudo bem, né? O Instituto vai lá fazer a pesquisa dele, vai usar os seus métodos. Nós já vimos, já conversamos sobre isso, né? Método científico, está lá, ele fez sua pesquisa. Beleza. Ao considerar que entre os eleitores da amostra, 25% votarão no candidato X e 10% no candidato Y, conclui, ou seja, o Instituto conclui que a totalidade dos eleitores votará segundo a mesma proporção da amostragem pesquisada. Aqui, o que nós estamos vendo? Que por mais que eu não investigue todos os eleitores, pela proporção, eu posso chegar à conclusão de que todos os eleitores votarão segundo aquela proporção. Esse é o elemento da indução. Eu tenho Isso torna o argumento válido. Eu tenho todas as informações de todos os eleitores? Não tenho. Mas, por eu estar encontrando informações sucessivas sobre quem vai votar no X e quem vai votar no Y, eu concluo que se eu continuar fazendo aquilo infinitamente até ver todos os eleitores daquela localidade, a proporção vai ser a mesma. Então, eu não preciso fazer a pesquisa com todo mundo. Pela proporção, eu posso chegar indutivamente à conclusão de que o resultado vai ser idêntico. 25% para o X e 10% para o Y. Entenderam? Então, se fosse dedutivo, eu teria que saber todos os eleitores para depois eu chegar na minha análise. O indutivo, não. Indutivo, eu vou pedacinho por pedacinho até reunir todos eles. O dedutivo já está tudo reunido e eu vou, vamos dizer assim, eu vou retirando dali as informações. O indutivo não está tudo reunido. E aí eu vou juntando tudo até chegar na informação. Dúvidas, perguntas, fiquem à vontade aí nos nossos canais de comunicação. Assim, claro, chegamos ao final de mais uma aula de filosofia. E, como sempre, temos um exercício. E esse exercício, quero ver se vocês estiveram atentos durante toda a aula até esse momento. O que esse exercício vai nos perguntar? Não sei. Vamos ver? Acompanhe aí na leitura. Lembrando que, dentro de instantes, você vai estar recebendo um formulário de atividade. E nesse formulário de atividade vão estar as opções da questão aqui do exercício de fixação. É só optar com a questão que você acha correta. E quem estiver nos assistindo pelo YouTube, é só colocar nos comentários qual é a resposta que acha que é correta, que a gente corrige. Então, vem comigo, vamos à leitura do exercício. Existem certas características básicas que diferenciam os argumentos dedutivos dos indutivos. Analise as características abaixo. 1. A conclusão encerra a informação que nem implicitamente estava contida nas premissas. 2. Se todas as premissas forem verdadeiras, a conclusão também será necessariamente. 3. Toda a informação ou conteúdo factual da conclusão já estava, pelo menos implicitamente, contida nas premissas. 4. Se todas as premissas são verdadeiras, a conclusão é provavelmente, porém, não necessariamente verdadeira. Assinale a alternativa que relaciona corretamente as características acima ao respectivo tipo de argumento. Letra A. 1 é dedutivo, 2 é dedutivo, 3 é indutivo, 4 indutivo. Letra B. 1 dedutivo, 2 indutivo, 3 indutivo, 4 dedutivo. C. 1 dedutivo,
2 indutivo, 3 dedutivo, 4 indutivo. D, 1 indutivo, 2 dedutivo, 3 dedutivo, 4 indutivo. E, 1 indutivo, 2 indutivo, 3 dedutivo, 4 dedutivo. Analisem aí qual que vocês acham que está correta, quais desses 4 itens são indutivos e dedutivos, e respondam qual é a resposta. Tudo bem? E assim concluímos mais uma aula de filosofia. E antes de nos despedirmos para a próxima aula, na próxima semana, nós temos a nossa mensagem. E a mensagem de hoje, eu trago o filósofo chinês Confúcio. E ele diz o seguinte para nós: há 3 métodos para ganhar sabedoria. Primeiro, por reflexão, que é o mais nobre. Segundo, por imitação, que é o mais fácil. E terceiro, por experiência, que é o mais amargo. Vou repetir a mensagem de Confúcio. Há 3 métodos para ganhar sabedoria. Primeiro, por reflexão, que é o mais nobre. Segundo, por imitação, que é o mais fácil. E terceiro, por experiência, que é o mais amargo. Comentem a mensagem de Confúcio se acharem necessário, se quiserem, se acharem interessante, fiquem à vontade para isso. E assim, nós concluímos mais uma aula de filosofia com a convicção que nos reencontraremos em breve, na próxima semana, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Um beijo no coração de cada um de vocês e nos vemos na próxima semana. Até lá!